transformando o Moro em nada. Vamos lá. Porque eu sei rigorosamente tudo que já foi dito. Tony, Pedro e Ângelo, vamos dar um passo atrás decisivo. Moro foi. É o seguinte. Como é que foi possível que este homem, cujas capacidades intelectuais são mínimas, o Sérgio Moro, do ponto de vista intelectual, é zero. Do ponto de vista do conhecimento do direito, não é nada. As pessoas, alguém que diz cônjuge, isso, não, é pior. Houveram coisas que eu fiz, ele diz pro garçom, pro mordomo, por alto ele deseja um café. Diz, eu sei que não tem nenhuma possibilidade de falar português. Tem outros limites cognitivos. No Senado, em inúmeras ocasiões, senadores o corrigiram em questões elementares de direito. É constrangedor. Se nós pensarmos no doutor do INSS, João César, virou piada. Tem exatamente isso. Se pensarmos, Pedro, que o doutor Dallagnol, durante um tempo, foi um autêntico Dom Sebastião retornado. E o doutor Dallagnol, hoje, Tony, virou um TikToker de terceira categoria. Ele faz vídeos, Pedro, gritando. Vocês sabem o que eu sou? Parece um adolescente tardio. Tony, Ângela, Pedro, como foi possível que durante anos eles tenham ocupado o Jornal Nacional, todas as rádios, todos os jornais, todas as mídias? Como é possível que eles tenham recebido todos os prêmios, todas as condecorações, todas as atenções? Eu não digo ex-juiz, eu digo ex-Moro. Ele é uma sombra de uma pessoa. Ex-Moro. Ele gravou a presidente Dilma Rousseff quando já não era possível fazê-lo, porque a Polícia Federal havia divertido. Ele vazou para a TV Globo. Eu falei para eles aí agora. Áudio vazado. Não é assim, não. Olha, o que você acha se nós temos um passo atrás? Vamos procurar algo que eu não falo mais. Vai escutar o Tony, que é mais importante. Ângela, Tony e Pedro, se eu for puder, um passo atrás. O Sérgio Moro e o doutor Dallagnol não são a causa. Eles são o efeito e o sintoma de uma característica da elite brasileira: a impossibilidade de aceitar, na prática, qualquer avanço real e significativo do povo. Eles decidiram acabar com o PT de qualquer forma. Nunca houve no Brasil um partido tão demonizado quanto o PT. E, Tony, se alguém disser que o PT fez um governo de esquerda, é louco. Os governos do PT foram governos de conciliação, de grande acordo nacional. Eu também acho. Nunca foi um governo de esquerda. Mas a elite brasileira é tão absolutamente refratária a qualquer ganho real da classe trabalhadora, a qualquer avanço significativo do povo, que endeusou a Sérgio Moro e o doutor Dallagnol. Por que eu chamo atenção para isso? E claro, o que está acontecendo mesmo agora, Tony? Isso. O que vocês acham dessa ideia? Entendi. Veja, primeira coisa, eu vou nesse passo atrás. Como que eles chegaram a isso daí? Ele é um indigente intelectual, ele é um juiz que, eu já falei aqui agora, para mim, ele só pode ter comprado o diploma dele. Ele é um analfabeto e burro, porque eu convivi com ele esse tempo todo e eu sei o quanto ele é burro. Porém, aí você pergunta como? Essa turma está junto desde 1996. Januário Paludo, Carlos Fernando e ele. Deltan Dallagnol entrou em 2004, entrou Deltan Dallagnol, que é outro povo da corte. Então eu vou te explicar. O mentor intelectual de tudo isso daí, o primeiro mentor intelectual, chama-se Carlos Fernando dos Santos Lima. O segundo, Januário Paludo. Ele é o verdadeiro dono, né, Tony? Veja, esses caras eram o dono do Moro, porque eles eram a retaguarda dele, entendeu? Jurídica, intelectual, eles traçavam a coisa, o Moro tinha vontade, eles viram que ele era um touro bravo, ignorante, idiota, mas corajoso para fazer irregularidade e usar o poder dele de carteirada, de pegar a juíza pelo pescoço. E a Célia, eu sempre me lembro bem. Então, o que eles fizeram? Eles viram que tinha um juiz na mão, que eles poderiam ter uma vara que se tornou especializada, um negócio mágico ali.
começaram com o plano Estado. Aí começaram a chantagear as pessoas. O primeiro que chantagearam o plano Estado com o tempo, eles foram pegando gente daqui, de lá, autoridades, ele Moro, entendeu? Tinha aquela história mal explicada da irmã, da mulher do Carlos Lima no plano Estado, né? Sim. Eu cheguei a perguntar para ele na Embaixada dos Estados Unidos, ô Tony. Então, mas ali era tudo mal explicado. Mas como que eles Exatamente, eu ia lembrar isso. Tudo mal Tudo era mal explicado. Aí o que eles fizeram ali? Eles deram de conta, na primeira chantagem que eles fizeram na vida dele, foi com uma pessoa chamada o Roberto Barroso. Entendeu? O ex-ministro? O ex-ministro. Eles pegaram naquela época, eu me lembro, eu era deputado, e eu estava vendo a CPI que tinha do Banestado, tudo. Eu acompanhava, eu sabia o que estava acontecendo. E ali eles pegaram naquela época, eu me lembro, eu era deputado. Entendeu? O ex-ministro? O ex-ministro. No Estado, né? Sim. Eu cheguei a perguntar para ele na Embaixada dos Estados Unidos, ô Tony. Então, mas ali era tudo mal explicado. Mas como que eles arranjaram? Exatamente, eu ia lembrar isso. Tudo mal Tudo era mal explicado. Aí o que eles fizeram ali? Eles deram de conta, na primeira chantagem que eles fizeram na vida dele, foi com uma pessoa chamada o Roberto Barroso. Entendeu? O ex-ministro? O ex-ministro. Eles pegaram naquela época, eu me lembro, eu era deputado, e eu estava vendo a CPI que tinha do Banestado, tudo. Eu acompanhava, eu sabia o que estava acontecendo. E ali eles pegaram uma conta, ele era advogado na época, daquelas contas famosas CC5, entendeu? E ali eles pegaram o ministro, teria enfiado dinheiro para fora ali e tal, mas ele era amigo de alguém deles, era uma pessoa influente e tal, eles acabaram culpando e não denunciaram ele. Mas eles chantagearam ele até há 2 anos e pouco atrás, quando ele estava no CNJ, que tinha afastado aqui a juíza Gabriela Rago e o Danilo Pereira Júnior aqui da Vara, ele matou no peito contra todo mundo e fez democraticamente eles voltarem para a Vara. Entendeu? Então eles chantagearam até há 2 anos e meio atrás, o ministro Barroso. Com isso daí. E aí foram fazendo o quê? Eles começaram no Banestado, pegaram autoridade, pegaram o governador Jaime Lerner, pegaram isso, pegaram aquilo. Eles não fizeram nada com as pessoas de direita. Nada. Eles não processaram ninguém, não fizeram isso, não. Eles queriam informação. Informação. Eles queriam montar os dossiês das pessoas. Aí começaram. Quando me pegaram numa coisa forjada, que eu nem vou explicar aqui, que demora muito, só para responder a pergunta do professor, como eles chegaram a isso, o que acontece? Eles já tinham muita informação, né, do que eu fornecia para eles enquanto deputado, das coisas como funcionavam, tinha um monte de coisa que eu fui presidente de uma CPI, fui relator de outra, conheci muita gente e tinha um monte de inimigo. Eu andava com proteção, andava com tudo isso e o Carlos Fernando me acompanhava, eu sabia. Isso em 2000. E aí o Carlos Fernando foi saber que ele estudava, ele tinha essa tipo nos Estados Unidos, de começar a procurar gente fora. Ele queria se aperfeiçoar em arapongagem. E ele fez o quê? Eu sei o que ele fazia, ele me sugeria isso dentro da CPI. Vamos grampear esse cara, vamos pedir um grampo disso aqui, vamos fazer aquele grampo. Desde aquela época. Ele era bem moço naquela época, ele já tinha esse espírito aí fascista. Aí, quando eles pegaram todas as informações do governo, diante do governo, e depois de 2 anos e pouco me pegaram, eles queriam usar o meu network. Eles queriam pegar todo esse conhecimento que eu tinha, sabe, desde 24 anos que eu andava, eu fui engenheiro do Ben Braga, que foi um político importante aqui, foi ministro, foi senador, governador, foi prefeito, foi tudo. Ele era o mais importante do Paraná, e eu fui engenheiro dele. Então eu conhecia os trâmites, né, e os bastidores de palácios, tudo isso. E eles queriam pegar isso daí, e através de mim, montaram essa rede. E eu comecei a fazer o quê? Eu dava telefone para eles do governador, eles gravavam o governador. E aí o agente também montava um dossiê para eles, ele gravava, montava e ele arquivava. E eles foram fazendo isso, professor. Entendeu? Foram fazendo, tudo bem. Eles foram tendo isso. Quando chega a 2014, que tem o negócio da Lava Jato, a primeira coisa que eles tinham, eu me lembro que eles começaram a brigar, era o quê? Por que tudo teria que ser em Curitiba?
esse negócio começou lá em Brasília, por que não era Brasília, não era Rio de Janeiro? Então, por que tu está concentrando na mão dele? Porque eles tinham um esquema. E aí o que aconteceu, professor? Aí eles se juntaram, né? Voltaram aí para os Estados Unidos, aí foi andando. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros